E agora no programa vamos falar sobre Código de Defesa do Consumidor. Há um novo Código de Defesa do Consumidor e para sabermos o que mudou, como fica agora o Código de Defesa do Consumidor, conversamos com o Dr. Leonardo Furlaneto, especialista na área civil do escritório Peixoto e Cury Advogados. Bom dia, Dr. Leonardo. Bom dia, é um prazer. Prazer é todo nosso falar com o senhor. Seja bem-vindo aqui ao programa Manhã da Globo, da Rádio Globo Noroeste Paulista. Muito obrigado. Doutor, o que muda agora nesse novo Código de Defesa do Consumidor? Na verdade, há muitos projetos a serem revistos, né? É um projeto ainda, não foi aprovado. Vai haver muita discussão ainda acerca de muitas regras do Código, então não há nada ainda já certo, né? A principal das propostas aí acerca que deu mais vazão foi do crédito consignado, né? Algumas novas regras consolidando aí aos 30% da renda familiar, que não pode ser comprometida acima dos 30% da renda familiar, e outras algumas questões, mas ainda está em discussão, não tem nada certo, né? E quando que será votado isso? Quando deverá acontecer isso? Tem alguma previsão? Olha, ainda não tem previsão, está em discussão, né? O projeto de lei 283 ainda está em discussão, vai para a Câmara para votação, ainda não tem deve demorar ainda um tempo, até ser aprovado, até ser discutido tudo, deve ainda demorar um tempo, não tem essa previsão certa de quando vai ser introduzida as mudanças, né? E por que tem essa proposta de mudança? O que faz com que tenha essa discussão? Olha, certamente é para ajudar ainda mais o consumidor, né? É para proteger ainda mais alguns abusos ocorridos por parte de instituições bancárias, instituições financeiras, enfim. Algumas mudanças privilegiam aí a função social do contrato, a boa-fé objetiva, especialmente a vulnerabilidade do consumidor, né? Considerado suficiente e vem para proteger ele de alguns abusos ocorridos por algumas instituições financeiras, não todas. Tem as instituições sérias, obviamente, mas tem algumas que certamente praticam alguns abusos, deixam de informar todas as informações necessárias para fechar o contrato, coisas do tipo. Às vezes, na pressa, o consumidor acaba assinando contratos que não lhe são benéficos, sem se atentar às regras que o banco impõe, né? E como que vocês chegaram a essa conclusão de que é preciso haver mudanças na defesa do Código de Consumidor? Olha, na verdade, basta dar uma olhada, né, no Judiciário, no próprio PROCON, para ver a quantidade de demandas judiciais, administrativas aí que os bancos, as instituições financeiras sofrem anualmente. É muito problema de contrato, de cláusulas leoninas, de problemas contratuais ocorridos entre as instituições e o consumidor, né? Há realmente em certas partes um abuso muito grande. Então a reclamação vem sendo muito contundente nesse sentido, e o que a mudança busca certamente é uma adequação maior a isso, é uma fiscalização maior, é ficar mais em cima disso para que se evitem problemas e que o consumidor não seja prejudicado. E quais as principais mudanças que estão sendo estudadas? O senhor pode citar algumas? Olha, na verdade tem muita discussão ainda de diversos pontos, né? Alguns pontos é o que eu disse, com essa questão do crédito consignado, por exemplo, é uma discussão, a questão da contratação, por exemplo, do consignado, o consumidor vai ter na verdade já tinha, né, mas isso vai ficar mais claro. Ele vai ter o direito de cancelar esse contrato no prazo de 7 dias, quando contratado pela internet vai aumentar para 14 dias o prazo de cancelamento, sem nenhuma explicação. Ele contratou, vai ter o direito de arrependimento, ele estudou melhor a questão, não gostou, ele vai poder cancelar esse contrato feito
sem nenhum ônus, né? O que muitas das vezes acontece. As instituições acabam cobrando taxas e multas para o cancelamento. E, na verdade, se ele contratar pela internet, ele vai ter o prazo de 14 dias. Isso é uma inovação que está sendo discutida. Ele vai ter o prazo de 14 dias para cancelar a compra ou o serviço adquirido pela internet. Quando ele faz a compra pela loja física, ele continua tendo 7 dias. Né? Isso é uma questão que é realmente muito importante, é o prazo de arrependimento do consumidor, e acredito que deva ser aprovada, especialmente nessa questão das compras pela internet, que vem sendo uma tendência agora e tende a ser cada vez maior, né? Doutor, e com relação ao crédito consignado, como que ele funciona atualmente? O crédito consignado é um empréstimo que os bancos ligam diretamente o pagamento à folha de pagamento, né, do consumidor. Então, quer dizer, por estar ali já consignado a folha de pagamento, obviamente que o recebimento fica mais fácil, né, fica muito mais seguro. Por isso os juros são muito mais baixos. Ocorre que vem acontecendo alguns abusos. Às vezes o consumidor pega um crédito consignado ali, outro ali, as instituições financeiras não têm essa comunicação entre si, e acaba que o consumidor às vezes acaba passando de um limite razoável da sua renda, comprometendo muito, né? Então, assim, já vinha sendo aplicado essa regra de 30% da renda mensal. Ele não pode ultrapassar essa regra de 30% mensal sobre o valor líquido recebido. Há muitas empresas, as instituições financeiras às vezes, instituições não sérias, que acabam ultrapassando esse limite. E aí, caso seja verificado um abuso da instituição financeira, ela também vai ser responsabilizada, né? Então, ela vai ter que rever os prazos de pagamento, reduzir os juros e multas, e sendo aí corresponsável pelo superendividamento do consumidor, como é chamado hoje em dia. Doutor, e para quem está acompanhando a entrevista, de repente não entende muito sobre o Código de Defesa do Consumidor, poucas pessoas sabem dos seus direitos, né? Que orientação que o senhor dá? Olha, eu creio que seja muito importante ler o código. Ele, apesar de ter uma linguagem jurídica, é autoexplicativo, dá para entender bastante. Inclusive, por lei, agora, todo estabelecimento comercial tem que ter um Código de Defesa do Consumidor, a mostra para o consumidor ali, para dar uma olhada, para ver os seus direitos, para conhecer os seus direitos. Todo estabelecimento comercial tem que ter, né? Então, qualquer lugar que ele for, seja num hipermercado, seja numa loja de roupa, enfim, qualquer tipo de estabelecimento, o Código de Consumidor vai estar nessa loja. Então é importante que ele olhe, é importante que ele leia, é importante, lógico, que procure sempre um advogado que vá atrás dos seus direitos, que conheça os seus direitos, né, para que não sofra abusos por parte do comércio, né, em geral. Eu agradeço a participação. Falamos então sobre coisas boas, não é? Possíveis mudanças aí que estão sendo discutidas, um novo Código de Defesa do Consumidor que poderá vir aí estar vigente em todo o país para auxiliar a todos os consumidores. Uma notícia boa, vamos aguardar então que seja estudado e votado aí esse novo Código de Defesa do Consumidor o mais breve possível. Eu agradeço a participação, viu, doutor Leonardo? Muito obrigado, foi um prazer novamente. Conversamos então com o Dr. Leonardo Furlaneto, ele que é especialista na área civil do escritório Peixoto e Cury Advogados.